Os 3 profissionais que você precisa para faturar R$ 100.000 por mês com soluções de IA. Galera, esse vídeo aqui ele é uma continuação inclusive de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o principal problema das agências de marketing, tá? Ontem eu tirei o dia para poder falar com os meus principais alunos e mentorados da minha mentoria Inteligência Artificial para Negócios, tá? Então eu falei com empresários que têm soluções de IA dentro das suas empresas, esse foi o primeiro tipo de pessoa. Segundo, empreendedores de agências de IA, gestores de IA que vendem essas soluções para outras empresas, tá? E eu queria entender quais foram os desafios no início, quais foram as viradas de chaves, né? Eu também, se você for entrar no canal da Academia Lendária, não vai estar aqui no meu canal, mas eu já gravei mais de 15 episódios de podcast entrevistando profissionais de inteligência artificial. Então entrevistei Dev IA, programador que utiliza inteligência artificial, entrevistei Head de Vendas IA, Marketing com IA, que é o Igor e o Lideri lá da Academia Lendária, entrevistei cientista de dados que utiliza IA. Então eu entrevistei vários profissionais do mercado, tá? Programador, marqueteiro, vendedor, cientista de dados, dono de agência, que utilizam IA na sua operação, tá? Então eu tenho uma ampla gama, né, ali de repertório quando se trata dessas soluções. E muitas das vezes eu achei isso muito complexo, sabe? Por conta de um cara ser um programador IA, às vezes ele utiliza a IA de uma forma que, para ele que tem background de programação, é simples, né? Então antes ele escrevia 1000 linhas de código, agora ele escreve 10 linhas de código, que essas 10 linhas de código fazem as outras 1000 linhas que ele fazia em menos tempo com mais performance. Só que tem pessoas que não conseguem nem fazer 10 linhas de código, sabe? Às vezes ali, ou até mesmo um prompt mais robusto ali, né? Um COT, um TOT, etc. E eu quis deixar isso enxuto. Até eu estava lendo recentemente, finalizei pela segunda vez a leitura desse livro aqui, ó. Startup Enxuta de Eric Rice, tá? Como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. E eu gosto muito dessa ideia de uma empresa enxuta no início, até ela alcançar uma alta margem de negócio, tá? E um caixa muito bom. Então, imagina que você tem 2 pessoas no seu time ali. Você começa a faturar R$ 10.000. Depois você quer faturar 20 mil, só que você acha que você precisa de 4 pessoas. Você pode faturar esses 20 mil com 4 pessoas. E daqui a pouco você fala, cara, com 4 pessoas eu estou faturando 20 mil. Eu quero faturar 40, mas eu vou precisar ter 8 pessoas. Daí você foca em faturar 40 com 8 pessoas e consegue. Só que no final das contas você reduziu muito a sua margem de lucro, tá? Você aumentou a complexidade também, porque a gente tem as vias de comunicação, né? Quanto mais pessoas ali, mais coisa. E o livro bate muito nesse contexto, né? No início você focar muito em ter uma empresa mais enxuta, tanto de recurso, de pessoas, tá? E de processos, você alcançar uma alta escala com o mesmo produto para poder ter mais caixa e mais margem, para você ali ter mais sustentabilidade e investir em outras tecnologias, principalmente como essa de inteligência artificial, tá? Então, no outro vídeo eu falei sobre essa tendência que a gente está vendo de gestores de marketing virando gestores de IA, agências de marketing virando agências de IA, sobre o principal motivo que eu falei naquele vídeo, tá? E hoje eu quero trazer para vocês os 3 principais profissionais que você precisa para faturar 100 mil por mês com soluções de IA. Com 3 profissionais, eu já vi 3 cases de pessoas que, com esses 3 tipos de profissionais, conseguiram escalar nessa quantidade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente vende um serviço de marketing, aqui primeiro eu quero falar dessa parte financeira de remuneração, tá? De rentabilização. A gente tem algumas formas aí para poder vender. A gente pode vender um produto, tá? Então eu vendo um agente SDR para você como um produto, você me paga, eu desenvolvo e te entrego, ou a gente pode vender como um serviço. Você me paga, eu junto com você implemento, acompanho, depois você pode me pagar um outro acompanhamento ali para mim poder te acompanhar nesse processo. Então, serviço e produto são 2 coisas diferentes. O primeiro ponto é esse, tá? O modelo mais validado é o modelo de serviço. E como que a galera costuma praticar aqui? Eles fazem um custo de implementação do projeto. Então, você me paga R$ 20.000, geralmente essa a média ali, tá? Uma média, tá, pessoal? Que a galera costuma cobrar R$ 20.000 por um agente de vendas, que eu costumo chamar de agente de atendimento, que pode ser um agente SDR, um agente closer, vendedor, ou até mesmo um agente de suporte, tá? R$ 20.000. E você
vai cobrar esse valor de implementação. É como se fosse um valor de setup, que a galera do marketing fala, né? De setup. Ok, você cobra isso, desenvolve e entrega o projeto. Depois que você entregou o projeto, fica a critério do cliente ele te pagar uma recorrência por mês, tá? Então, como se fosse um valor ali de manutenção, tá? Para você poder acompanhar e otimizar aquele projeto, aquele agente com o tempo. Então ele te pagou um valor ali inicial, ele te pagou 20 mil por projeto. Você pode desenvolver esse projeto em uma semana, 14 dias, um mês ou 3 meses. Mas ele te pagou, você vai ter que entregar. Depois que você entregou, você cobra um acompanhamento ali mensal por mês de uma reunião por semana, comunicação diária, etc e tal. Então a galera costuma praticar muito isso, tá? E quais são os 3 profissionais que você precisa, Pedro? Galera, antes da gente falar sobre os 3 profissionais, a gente tem que falar sobre as 3 etapas de uma agência, os 3 processos macros. Então eu falo muito aqui sobre o funil ampulheta, que inclusive tem vídeo no canal, vocês podem ver depois. O funil ampulheta, ele é basicamente um funil, né? A gente conhece muito ali o funil tradicional, que é o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, a conversão. Só que se você focar só em vender, o funil acaba quando o cara compra. Só que ali não é o estágio final. Na maioria das empresas escaláveis, o funil está só na metade quando o cara compra. Então tem uma outra base aqui por baixo, um outro triângulo, tá? Basicamente ele é uma gravata borboleta, você deixa ela de pé assim, tá? 2 triângulos, que você tem um funil de atração, conversão e depois de entrega, tá? Então uma empresa, ela tem esses processos. Você vende e você entrega. Você tem a receita e tem operações, tá? Então é isso daí. Mas em uma empresa de serviço, a gente aumenta isso para 3. Então são 3 macros processos. É você vender, então você tem que ter um funil ali de venda, tá? De atração, geração de demanda e de conversão dessa demanda. É você saber desenvolver o produto, tá? Depois que você vendeu, e você saber entregar. Galera, e desenvolver um produto e entregar são coisas totalmente diferentes, tá? Na V4 Company, empresa que eu trabalhei, a gente tinha um processo lá bem enxuto, tá? Então, esse daqui era o cliente, ele comprou, e agora? Tá, esse daqui era o cliente, esse daqui era um gestor de projetos, um account manager, que era a minha função, e aqui a gente tinha um gestor de tráfego, o copywriter e o designer, tá? Então, assim, esse time aqui desenvolvia, esse cara aqui fazia a entrega, tá? Então esse cara aqui geralmente fazia muita reunião semanal, né? 2, 3 reuniões com diferentes clientes por dia, e ele fazia toda a gestão de projeto, de tarefa para esse pessoal aqui desenvolver, tá? Então fica uma operação mais enxuta. Esse pessoal aqui não se comunicava com o cliente. Eram raras exceções assim, quando o cliente era novo e tal, mas quem comunicava era só esse daqui. Então esse era o responsável. Assim, a gente conseguia ter uma operação muito mais enxuta, focado nesse método Lean, né? Enxuta, ágil e escalável, tá? Porque assim, uma pessoa vai ficar responsável ali pela venda, tá? Para essa parte de marketing e vendas ali, tá? Se você, só de você falar hoje que você vende produto de inteligência artificial, já vem um monte de cliente em cima de você. Então tem uma pessoa ali para poder vender. Esse é o primeiro profissional que você precisa, tá? Um vendedor. Pode ser um vendedor, depois ele vira um head, um diretor de vendas, etc e tal, mas um profissional que venda. Depois você vai precisar de alguém que desenvolva, tá? O segundo profissional, que é um gestor de IA. É um cara que entende de automações low code, tá? Automações IA low code ali, no code, que você não precisa saber programar, e vai criar essas soluções. Então ele vai criar o agente SDR, vai criar o agente copywriter, vai criar o agente de atendimento, etc e tal. E o segundo que você precisa é um profissional que entregue. Na verdade, o terceiro. Primeiro é um vendedor, depois um desenvolvedor, gestor de IA, e terceiro ali, um account manager ou um CS, porque esse cara ele vai ficar responsável por tirar as dúvidas do cliente, entregar, fazer as reuniões, pegar as melhorias, ver como é que está o estado de atendimento, fazer a gestão do projeto. O cara que desenvolve ele nunca pode ser o cara que entrega, porque geralmente a gente tem 2 perfis de pessoas. Tem a pessoa que é extrovertida e tem a pessoa que é introvertida. A pessoa que é extrovertida geralmente ela é para vendas, para entrega, para reunião. A pessoa que é introvertida, ela geralmente é muito boa em essa parte tech, né? Um gestor de IA que desenvolve ali, ele gosta de sentar a bunda na cadeira e fazer. Então fica bem distribuída essas 2 funções. Se você botar o cara aqui que vende para poder desenvolver, às vezes ele pode ter dificuldades por conta do perfil dele. Às vezes se você pega o cara que desenvolve, botar ele para falar com os outros, fazer reunião, vendas, não vai dar certo. Então esse é o método mais ágil para você ali construir essa operação de IA enxuta, tá? Uma agência de IA, um SaaS de IA, etc e tal. Então, alguém que venda, alguém que desenvolva, que é um gestor de IA,
e alguém para poder entregar, que é um CS, tá? Um Key Account, um Account Manager, que é um cara basicamente vai pegar isso daí e vai entregar para o cliente ali. Então, um cara de atendimento, tá? Isso é muito comum, principalmente em empresas do Vale do Silício, tá? Não só empresas de serviço de IA. Então, esse termo eu dei uma adaptada nele em um termo chamado 3H. 3H é um termo para hustler, hacker e hipster. Então, no Vale do Silício eles falam, né, cara, geralmente quando uma empresa inicia, ela precisa de 3 tipos de pessoas, no mínimo. Uma tríade, sempre o número 3. Você precisa de um hustler, que geralmente é um cara que é CEO, é o vendedor, o cara que bota a cara, faz o negócio acontecer, muito focado nisso de growth, tá? Esse é o hustler. Você precisa do segundo, um hacker, um cara bom na parte técnica. Antigamente era programador, né, um cara que entendia mais sobre código, mas hoje é um cara tech. Pode ser um cara que entende de automações, IA generativa, low code ou no code, tá? Não precisa saber programar. E por último, terceiro, você precisa de um hipster. O que é um hipster? Geralmente é um cara que é COO, tá? Ele é muito focado em processos, em design, mais essa parte criativa e é muito metódico. Processos ali, tá? Você tendo esses três, cada um tem seus pontos fortes, pontos fracos, né? Para poder fazer ali. Você junta eles e você consegue, assim, criar uma empresa unicórnio, né? Esses três, geralmente, eles viram os founders ali, depois viram diretores, etc e tal. Então é muito comum a gente ver isso nas operações lá de SaaS, do Vale do Silício e em outros projetos. Então, adaptando isso, né? O hustler, o hacker e o hipster, que é muito conhecido aí, inclusive esses três termos do mundo da programação, a gente tem um profissional para poder vender, né? Vendedor, desenvolver, gestor de IA e entregar um CS, um Customer Success, um atendimento do cliente, tá? Um gestor de projetos ali para ter essa estrutura enxuta, tá? E com isso, você consegue ter uma operação ali, um organograma ágil para você poder escalar para 100 mil reais ali por mês, uma solução de IA, num ticket médio ali de 20 mil, que são ali 5 clientes por mês que você vai atender nessa estrutura da Funciona, é eficiente. Eu já vi validado aqui, tá? Para você poder entregar. E eventualmente você pode ter mais pessoas, você pode ter 4 pessoas, você pode ter 5, 6, 7, mas tem que estar dentro desses escopos aqui de profissionais. O cara que vai entrar, ele vai para a parte 1, que é de vendas, parte 2, que é de gestor de IA, desenvolver, ou ele vai para a parte 3 de entregar. Aqui você fica com uma operação muito mais enxuta, ágil, para poder escalar, ganhar margem, assim como eu falei no início desse vídeo, tá? Então, galera, esse daqui foi o vídeo. Se você tem interesse em ser um gestor de IA, criar uma agência de IA ou ser um gestor de IA para poder trabalhar em grandes empresas, né, multinacionais, assim como a Netflix, tá pagando mais de $1 milhão por ano por esse profissional, eu vou fazer uma Masterclass dia 28 de maio, às 8 horas da noite, vai ser numa quarta-feira, Masterclass gratuita sobre como você pode faturar os seus primeiros 10 mil reais por projetos de IA sem saber programar. Eu vou ensinar para você do zero tudo que eu aprendi nesses mais de 3 anos e meio trabalhando em agência de marketing, V4 Company, tive minha agência de IA em 2023, passei pela Academia Lendária, que é uma edtech de IA aplicada para negócios e agora com a minha agência e com meus alunos também dentro desse ecossistema aqui, tá? Tudo de mais validado, templates, projetos para você aprender, entrar naquela aula e já sair de lá prospectando ali e desenvolvendo as suas soluções já para poder fazer os seus primeiros 10 mil reais por projetos, tá? Vai ser uma Masterclass gratuita, não vai ficar gravada e vai ser ao vivo no Zoom. O link tá aqui embaixo para você, se você quiser participar, só entrar nesse grupo, não precisa fazer mais nada, eu vou te mandar o link, você acessa e a gente se vê lá, tá? O vídeo vai ficando por aqui, te vejo vocês na Masterclass dia 28 de maio, às 8 horas da noite e no próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais!